O White Flow é um projeto que você começou que 11 anos atrás. Pode explicar um pouquinho a ideia atrás do White Flow e os projetos que você está fazendo com isso? Sim, bom, vocês que são brasileiros, vocês entendem isso que eu explico. Ou seja, no Brasil a gente pratica a compaixão muito, entendeu? A gente tem esse lado nosso social muito, porque a gente vê pobreza, a gente vê problemas. Desde que eu mudei para a Europa, em 2008, 2009, eu, eu acho que eu perdi um pouco minha espiritualidade, porque eu parei de praticar a compaixão porque eu não via possibilidades fáceis de estar ajudando pessoas no meu dia a dia. E aí, por eu estar correndo e visualizar o meu esporte como um esporte individual, eu queria fazer mais, entendeu? Claro que eu trabalhava na ONG, onde, por isso que eu também, né, trabalho na ONG, fui advogada ambiental, porque eu sempre tive esse meu lado de social, de comunidade muito fortalecido dentro de mim. E se eu não fizesse, eu me sentia assim, egoísta, e, sabe, sem poder ajudar. Eu Uhum. tenho essa necessidade de ajudar. E daí, por isso, eu criei o White Flow. Em 2012, eu fiz um trabalho com políticos de Israel e Palestina. Imagina, eu trabalhando sendo instrutora de políticos de Israel e Palestina. Então, foi assim, para mim foi um projeto que eu fiz imenso pela ONG, foi muito power, foi muito poderoso. E no final desse evento, a gente prometeu, tanto os políticos lá como eu, da gente fazer algo pela humanidade. Foi uma coisa assim muito inspiradora para mim. E aí eu pensei, poxa, eu vou criar um projeto que eu possa correr, que seja uma coisa muito difícil para mim que eu possa correr, mas que tenha um lado humanitário, né? E daí eu criei o White Flow. E aí eu fiz, primeiro foi o caminho de Santiago de Compostela, é um caminho de 860 quilômetros, que vai da França, eu fiz o caminho francês, que vai da França até o final lá na Espanha, que é o Santiago de Compostela, e correndo em 10 dias. Então eu corria 97, 96, 89 quilômetros cada dia. Então eu passava 10 dias correndo como uma peregrina, sem assistência, até o final. E para ajudar a criança com câncer, porque o filho do meu massagista, ele estava morrendo com câncer, era um filho de 2 anos de idade, então eu vivi essa trágica, né, missão dele ali de tentar reavivar o filho, e, né, tive muitas, sempre, desde que quando eu tinha 20 anos eu ajudava fundações com câncer, visitei muitas fundações com câncer, então eu tinha essa conexão também com crianças que precisavam de ajuda. Então por isso que meu projeto foi o White Flow primeiro, né, foi esse, White Flow, é, Caminho de Santiago. Depois, no próximo ano, 2013, eu fiz a favela da Rocinha, onde eu ajudei as crianças da favela do Papagaio, também da Rocinha, subi os 2 picos mais altos dentro da favela da Rocinha, porque meu sonho era entrar dentro da favela, poder correr lá, porque antes, para quem não conhece, antes de 2013, a favela era muito perigosa, né, por causa dos tráficos. Em 2013 começou a UPP, né, a trabalhar dentro da favela. Depois, em 2013 ainda, eu fiz o White Flow Nepal, onde eu competi, ganhei a Everest e ainda saí correndo desde Katmandu até Kailash Home, onde existem 100 crianças morando lá. E essas 100 crianças, elas moram tipo 10 dias da casa delas, caminhando. Ou seja, são crianças selvagens mesmo, mas que elas moram nessa casa para terem a opção de estarem trabalhando, ou estarem estudando. Então, e foi muito legal, porque eu corri esses 20 quilômetros de Katmandu até nessa fundação onde elas moram, e assim, a cada quilômetro as crianças iam se unindo e correndo comigo, entendeu? Foi muito lindo que, assim, os jovens de 18, 17, 16, eles correram os 20 quilômetros comigo, e no final, os pequenininhos de 3 anos iam correndo comigo alguns metros. Foi super inspirador. Ano passado eu tive lá, depois que eu fui para o Manaslu, dei aula de capoeira para eles. Então, isso em 2013. Depois, em 2015, eu fiz o Aconcagua, ou seja, eu subi desse correndo a montanha mais alta das Américas, né? Eu fui a primeira mulher a conseguir o feito. São muitas corredoras que tentam, mas é muito difícil, porque é mais ou menos quase 90 quilômetros, é uns 80 e poucos quilômetros, subir e descer correndo desde a entrada do parque. A montanha tem praticamente 7.000 metros de altura, são 6.962 metros, e é uma alta montanha, né? Então, assim, correr ali foi para mim, até hoje, acho que foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, foi subir e descer correndo na Concagua, é muito difícil, são muitas variantes, né?
E pelo Aconcagua eu fiz o White Flow Aconcagua e a parte social foi mostrar e trabalhar no parque em relação a ai, é porque eu tenho falado tanto inglês que me faltam as palavras. Sobre o lixo, entendeu? Pode Sobre a falar inglês. reciclagem, sobre a reciclagem Ah, dentro do parque e como eles faziam essa parte da reciclagem, como né, quanto de lixo a gente provoca. É assim, gente, é inumano. Eram mais ou menos, acho que 20 toneladas, mais ou menos, de lixo por season, né? Por temporada. O que a gente provoca de lixo e as organizações, as companhias também, é muito grande. Não consigo nem imaginar qual que é o hum, valor no Everest, mas assim, porque o Everest tem o base camp mais né, maior do mundo, acho que o Aconcagua é o segundo, então é muita gente produzindo lixo, e isso né, para gente que ama a montanha, isso um assunto, né, um tópico muito importante. Depois da Aconcagua eu fiz o Kilimanjaro, onde eu ajudei né, também tenho um recorde até hoje no Kilimanjaro, na rota mais difícil que tem, que é a rota que eu, o Kilian, o Cauê Clough e a Ana Marie fizemos, que é uma rota que vai praticamente direto, você tem que né, escalar um pouco nessa rota até o topo do Kilimanjaro. Então, eu tenho recorde mundial no Kilimanjaro. Depois, eu fui para o Elbrus. Então, no Kilimanjaro, eu ajudei o orfanato do Kilimanjaro. Passei 2 dias lá com as crianças. Impressionante que eu vivi lá. Na África é outro nível, né? A gente pobre no Brasil né, tem televisão. Alguns pobres no Brasil têm televisão. Lá os pobres é assim, é zero de comida. Zero, zero. Às vezes alguma farinha. Então, assim, é um outro nível de pobreza que eu, assim, nunca tinha observado, sabe? Nos Himalaias também, durante esse Everest, essa prova, né, Everest Trail Race, a gente passa por muitas vilas ou casinha muito selvagem, né? E lá você via a criancinha dormindo lá do cabrito, entendeu? Nada, não tem nada de comida. Então, essa é uma coisa assim tão precária, é, que a pobreza no Brasil é até uma pobreza rica. Né, muita gente não vai concordar isso comigo, mas o que eu já vi de olhos assim, tanto que na Corrida de Aventura eu também já passei por vários lugares muito pobres, né, assim, selvagens no Brasil, mas na África me deixou mais impressionada, sabe? E daí, depois do Kilimanjaro, eu fui para o Elbrus. No Elbrus, eu subi e desci correndo também, a maior montanha da Europa, que é o Elbrus. É uma montanha de 5.620 metros. Subi em 5 horas, desci em 2 horas, muito rápido também. Mas eu não tenho recorde no Elbrus. No Elbrus, o recorde está meia hora mais rápido que eu, que é de uma russa. No Elbrus, eu fiz o White Flow Elbrus. Nesse projeto, eu ajudei as ex-prostitutas, as mulheres que já foram violentadas sexualmente. Existe uma fundação próxima a Moscou, e então o meu objetivo na Rússia foi ajudar essas mulheres. Depois da Elbrus, eu fiz. Bom, eu fiz agora, eu fiz nos Alpes, eu subi e desci correndo, né, o Gran Paradiso, que é uma montanha de 4.000 metros, épica aqui dos Alpes, e também o Matterhorn, que é a mais difícil de 4.000 metros nos Alpes. no E mesmo dia, só para no isso. mesmo dia, então foi também para mim foi incrível. Para mim, esse projeto foi mais a nível emocional de trauma, porque eu perdi um amigo que era o meu companheiro de casa. Ele era argentino, e é guia de montanha. Então, ele morreu um ano antes com uma pedrada na cabeça no Matterhorn. Então, para mim, isso foi muito impactante. A gente jantou um dia antes junto, né? Então, eu fui para competir uma prova na Áustria, ele foi para poder guiar um cara, um inglês, no Matterhorn, e aí os dois faleceram. E eu fui subir em 2017 o Matterhorn e tive meus olhos congelados. Então, eu passei 3 dias na Suíça, num hospital sem conseguir abrir o olho. Então, eu tinha esse trauma assim, emocional muito forte com o Matterhorn. Claro que é um super feito, porque é uma montanha muito difícil de se fazer subir rápido, mas mais do que isso, foi
não me congelar, entendeu? Durante a subida. Eu já tinha tentado, antes do projeto, subir essa montanha. Eu fiquei congelada por conta do meu trauma, por conta dessa montanha. Mas durante o projeto eu consegui. Eu subi desse correndo o Gran Paradiso e depois fui para o Matterhorn e subi o Matterhorn. Que comecei a chorar lá no topo, porque para mim era uma coisa assim, quase impossível, sabe? Que foi um desafio meu pessoal mesmo, que ninguém pode entender, só eu. Então, por isso que os projetos para mim são tão legais, sabe? Porque mais do que seja interessante para você, Roger, é muito interessante para mim. E é muito interessante para mim porque Imagina. pelo meu é, pelo meu caminho, pela minha trajetória de ultra, entendeu? Depois de 14 anos competindo, poxa, eu não quero, assim, eu já fiz 9 vezes a Ultra T do Mont Blanc. Para mim é muito mais desafiador eu ter ido agora na Antártica, subir e descer na montanha mais alta lá, como eu ter ido agora no Alasca para tentar subir e descer a montanha mais alta. Para mim isso é muito mais difícil, entendeu? Porque você tem que ter uma bagagem atrás disso que é só os anos, a experiência que te dá, sabe? E explique para mim, né, para pessoas, como que vai o processo, essas ideias. Cada projeto é um nível muito alto de planejamento, de recursos, se tem que manter a sua forma. É muito diferente do que preparar para o UTMB 2000 e blá blá blá, ou qualquer ano. Como vai esse planejamento e até qual ponto? Porque eu acho que com todo você falou, ou foi o Red Bull ou North Face que deu apoio para esses projetos. Até qual ponto você está trocando ideias com as pessoas, os times de North Face e Red Bull? Como vai o processo para cada projeto? Não, alguns projetos são baratos, como o projeto do Caminho de Santiago foi 1.000 euros, então praticamente barato. Quem me apoiou no meu primeiro White Flow foi a Oversteams, que é a minha patrocinadora de Sport Nutrition, de barrinhas e gels. Tanto na favela também, quando eu fiz Favela da Rocinha, quem me patrocinou, né, para pagar o câmera, né, que para subir a favela não tem nenhum gasto, né, mas para pagar o câmera foi também a Oversteams que apoiou. Já no Aconcagua foi a Red Bull que apoiou. Eu já tinha patrocínio já da Red Bull por conta das provas, então foi a Red Bull que apoiou o projeto. Já no Kilimanjaro foi a The North Face que apoiou o projeto. Agora na Antártica foi a Red Bull com a The North Face que apoiou o projeto. Agora na Antártica eu fiz o White Flow Antártica, eu subi desse correndo na montanha mais alta, né, do continente, que é o Mount Vinson. É uma montanha de praticamente 5.000 metros e também com todas as condições, né, muito difíceis de alta montanha. E agora eu E, fui. mas Não, além de seu apoio, tipo, a planejamento também, preparação, se né? tá todas essas ideias, preparação, ideias, porque tem uma história atrás Eu cada que. um. Você tá Sim, trabalhando com outros com isso e tudo tá com você. Não, é só eu. Eu Uhum. que toco meu coração, assim, o que eu tenho de ideia, o que toca meu coração, que me dá vontade de fazer, eu viro para os meus patrocinadores e falo: olha, eu quero fazer isso. Só que eu tenho essa ideia desde 2016, então para vocês verem que também não é fácil, não. Tem 8 anos, 7 anos que eu insisto. Ó, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero Uhum. fazer isso, eu quero fazer isso. Então, assim, né, porque alguns projetos eu tenho que ter, não é só eu que tenho que ir, mas eu tenho que trazer o câmera para filmar. Então é mais difícil também, porque eu tenho que buscar um câmera que consegue filmar, que consegue. Claro que ele não vai no meu pace, no meu ritmo, mas eu tenho que fazer muitas vezes, 2 vezes a montanha, 2 vezes o summit, para eu poder ir devagar para ele filmar, para depois eu descer, para depois eu ir rápido, entendeu? Então, assim, é um planejamento, assim, uma logística muito difícil. O treinamento também é muito difícil, por isso que eu moro em Chamonix hoje, eu moro nos Alpes franceses, onde no decorrer dos anos, agora tem 4 anos que eu moro aqui, então são 4 anos já, desde 2008, 2009, eu venho para os Alpes franceses. Todo o meu verão, pelo menos 3 meses durante o ano, eu sempre passo em Chamonix. Desde que eu moro aqui, são 4 anos morando aqui já, isso para poder adquirir maior experiência em correndo em glaciar, correndo em alta montanha, subindo e descendo Mont Blanc, além de outras montanhas aqui próximas da Itália, né? Aqui na Itália e na Suíça. Então, o meu tipo de treinamento é um treinamento para ultra, tanto que eu faço saídas de corrida de
de 50K, entendeu? De 6 horas correndo, de 5 horas correndo, de 4 horas e meia correndo, mas com muito mais desnível. E também carregando mais peso. Então, a diferença é que agora, quando a gente faz ultra, a gente carrega 2 quilos, né? 3 no máximo. A diferença de correr nessas montanhas é que eu tenho que carregar 6 quilos, às vezes 12 quilos, às vezes 4 é o mínimo, porque eu sempre tenho que levar mais jaqueta, mais tudo extra, mais água, você tem que ser independente, entendeu? Porque mesmo que eu tenha um apoio a 5.000 metros de altura, esse apoio, até eu chegar lá, eu tenho que estar, assim, totalmente independente de qualquer tipo de apoio, sabe? Então, isso requer, além das técnicas, né, de alta montanha, você tem que ter um gás para conseguir correr durante muitas horas. E eu quero, então, 2006 você já estava sonhando um projeto assim, estava crescendo na sua cabeça, você estava planejando mais, mas então, o primeiro projeto, você gastou 1.000 euros, que, vamos falar bem honesto, quem vai fazer uma ultra, de uma prova, fazer uma prova, viajar, gastar dinheiro para o lugar para ficar, para a prova, tudo assim, 1.000 euros é quase nada, é tipo, em comparação. Então, ao invés de usar esse dinheiro para alguma coisa assim, você investiu no seu próprio projeto e foi crescendo esse projeto. Eu tô de fora, você pode falar se eu estou errado, mas chegando agora, aquele filme que acabou de sair, mês pesado, o White Horizon, você tem que me perdoar, porque eu sei cada projeto e eu sei bebê. E você não pode escolher qual bebê você gosta mais e tudo assim, mas no sentido de conteúdo que estava criado, esse filme, o White Horizon, é fenomenal. É um filme de cinema, na minha opinião. E o jeito, o storyline e tudo assim. Então, esse processo onde você começou a